Olá, bem-vindos ao Sem Tema. O meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 6 de agosto. Não sei se vou publicar hoje, o vídeo hoje, mas queria já gravar porque vou passar o fim de semana fora e assim já tenho algo gravado no domingo, porque se calhar no domingo não vai apetecer gravar. Já há muitas interações sociais, então vai ser fixe só estar a editar sem estar a falar. Não sei se vai dar para reparar, mas estou com uma máquina fotográfica nova. Isso quer dizer que supostamente está com melhor qualidade, não sei. Vai ser a minha primeira experiência a gravar com isto. Uma das coisas fixes nesta máquina é que, primeiro, eu consigo ver-me, se eu quiser, que na outra não conseguia. Ou seja, quando parava de gravar, eu não sabia. Por isso é que eu às vezes estava sempre a levantar-me para ver. E outra coisa é que não preciso sincronizar o áudio porque consigo com o meu microfone ligue-se diretamente à máquina fotográfica. Mas eu já ando a namorar uma máquina fotográfica há imenso tempo, há uns 2 anos, e sinceramente nunca justificou eu comprar uma, porque pronto, é uma coisa cara, não é? Mas houve aqui algumas razões que se proporcionou a compra da máquina e então comprei e estou bastante contente. Já andei a experimentá-la, a gravar alguns vídeos e realmente gravei uma borboleta e ficou super nítido, gostei bastante. E estas coisas que me chateavam, que eu acabei de mencionar, pronto, já não vão me chatear, espero eu. Pelo menos estou a contar com isso. E tem a vantagem de não se desligar como a outra que sobreaquecia e desligava-se e eu não sabia, não é? E pronto, eu não comprei usado. Normalmente eu compraria usado uma coisa destas porque primeiro eu acredito muito em comprar coisas usadas, mas não comprei. E segundo, também houve várias coisas quase a acontecer, vários negócios, mas nunca terminou. Havia algumas coisas, às vezes, ou seja, eu sou uma pessoa um bocadinho desconfiada, então nestas coisas tenho muito mais cuidado e naqueles que estavam quase, depois, por exemplo, um senhor que estava quase, ele estava a vender outras objetivas e outra pessoa estava interessada em todos os objetivos mais a máquina e eu não queria, só queria a máquina e então, claro que não se proporcionou. Depois houve algumas coisas que não gostei nas iterações, então também não avancei. A minha outra máquina tinha sido comprada em segunda mão, por isso acho que já estava mais ou menos com conhecimento suficiente, acho que é a palavra certa, para fazer um tipo de compra destas em segunda mão, mas nada se proporcionou e proporcionou-se para eu comprar uma máquina nova e pronto, acontece e estou contente, é o que interessa. Pronto, isto só para se por acaso notasse poés, não sei se vai notar-se poés, mas pelo menos no outro dia quando eu só estava a fazer assim uns testes, reparou-se logo porque dá para ver todas as minhas imperfeições, borbulhas, etc. E eu gostava assim mais do efeito desfocado, mas não há de ser nada. Espero que fique bom na mesma e que não seja muito mau ver a minha cara assim, sem filtros. E é isso. Agora vou falar aqui um bocadinho, vou começar pela cerâmica, porque era uma das coisas que eu queria falar no episódio passado e depois não falei. Vou começar pela cerâmica. Isto é como, se calhar eu vou mostrar como é que estão, ou seja, está assim. Aqui, a ideia era fazer um degradê, ok, mas claro que não está, não é? E aqui esta zona está muito mate, não está nada brilhante, mas a rapariga, a Ana Pinho, da oficina Azul Cobalto, disse-me que depois podia passar uma de mão e cozer a próxima vez que fosse ao forno. Aqui...
já tinha aqui falado no podcast, mas eu fiz assim algumas aulas e agora estava na aula final de pintar o vaso e eu vou ser muito sincera, até agora eu estava a adorar o resultado das peças e depois de pintar estava toda contente porque parecia que ia ficar bem, não é? Só que agora, opa, parece um bocado pintado por crianças, pronto. Não é a dizer mal das crianças, não é? Mas eu estava com a esperança disto ficar um bocado melhor, está mesmo um bocado tosco. E eu vou ser muito sincera, depois uma pessoa vê vídeos, etc. E depois pensa, isto não parece assim tão difícil. E depois tem aqui uma desilusão enorme, não é? Uma amiga minha também foi, ela fez menos aulas que eu, mas pronto, ficou com uma peça no final. E ela também ficou bem desiludida como ficaram as peças. Pronto, definitivamente algo a melhorar e quando quando for fazer aulas outra vez, uma coisa que eu vou fazer é fazer coisas simples e tentar melhorar a minha pintura. Porque isto realmente está muito longe do degradê que eu queria. Além do mais, eu queria cores mais pastéis e não ficou assim muito. Uma das coisas que eu achei interessante e que eu não sabia é que quando se pinta, quando se põe o vidrado e assim, as cores são completamente diferentes do resultado final. Então, como eu não tenho experiência, não é? Nem tinha a visão de como poderia ficar. E depois de pintar, até ponho aqui uma foto, depois de pintar eu gosto, se eu ficasse assim estas cores ficava impecável, mas pronto, não ficaram, claro. Então tive que confiar 100% nela para me dizer mais ou menos se eram as cores que eu estava à espera, não é? Mas sim, pronto, está assim. Este é um dos vasos. Basicamente a minha ideia era fazer assim assim o ponto de meia e depois o outro pus o ponto de liga. Ou seja, este ainda dá mais para para parecer que foi assim pintado muito mal. Mas ao mesmo tempo gosto muito mais da forma, da textura deste. Acho que em termos de textura ficou muito mais interessante. Eu ainda tenho de arranjar aqui umas plantas para isto, mas pronto, por enquanto está assim. Mas sim, ela mandou uma foto e eu fiquei logo bué triste depois de ter ido ao forno, que eu ainda não tinha ido lá buscar. Ela mandou foto e eu... Isto está mesmo... Fiquei muito desiludida. E depois, ao ver e estar a tocar, e assim eu... Fiquei... Ok, não está perfeito, mas depois fiquei um bocado orgulhosa e fiquei feliz. Por isso... de certa forma, aqui atenuou um bocadinho a minha desilusão, porque fiquei fogo. Eu fiz isto. E... outra coisa... uma coisa que ela disse também é que ela disse que as peças estavam muito bem pintadas para a primeira vez. Pronto. Claro que as minhas expectativas estavam um bocadinho, se calhar, desajustadas, mas ela disse que estavam muito bem pintadas para a primeira vez. Porque eu da outra vez, no outro workshop que eu fui, eu basicamente pintei um bocado, mas depois elas é que vidraram e etc. Então, se calhar houve aqui uma parte do processo que eu não assisti e que achei que se calhar seria mais fácil do que é. Dito isto, pronto, fui eu que fiz. E, apesar de tudo, pronto, está fixe. E por último, tenho o meu prato. O prato acho que é a minha peça favorita, para ser sincera. Gosto bastante como é que ele está. Ele aqui, eu tinha aqui estragado isto. Não dá para ver assim muito bem. O rosa que eu usei nesta peça e eu tinha feito um rosa diferente,
porque eu queria um rosa mais berrante, mas eu depois enganei-me a pegar na tinta, porque eram muito parecidas. Mas pronto, é o que é. Isto aqui é barro negro, e está assim aqui o efeito, eu acho que isso ficou fixe. E depois isto foi aqui um engano que eu fiz, mas depois decidi acentuá-lo. Eu acho que fica engraçado na peça e gosto bastante. Definitivamente o prato é aquele que eu gostei mais do resultado final, porque está assim muito... está diferente, está fixe. Tenho que ver se tiro uma foto assim, com um muffin. Por acaso fiz muffins hoje, mas não interessa. Fiz tirar assim com comida e depois com o pratinho. Mas sim, ela disse que para primeiro trabalho estava bom, e para não achar que não estava, pronto. E sim, foi assim um conjunto interessante de aulas, e aprendi bastante, e estou-me a ver a fazer mais outra vez, não sei quando, porque basicamente eu sou de eventos, não é? E eu acho que muito das pessoas que gostam de fazer coisas também são um bocadinho de eventos, e pronto, eu agora não quero fazer as cenas de cerâmica neste momento, mas depois hei de querer, e sim, é só isso, não dizer nada. Mas pronto. O que é que eu quero contar mais? Falar de tricô a seguir. De tricô tenho aqui, vou só falar daquilo que eu toquei desde o último podcast, que é o meu Butterfly Earth Top da Drops. Da Drops Design, e o fio é da Tricôs Brancal, mas eu não sei qual é que é, porque comprei em meada na altura e não tinha etiqueta, e eu agora não tenho isso. E avancei assim um bocadinho, estou aqui a mudar um bocadinho o modelo para fazer as coisas. Ou seja, eu quero descer isto, e no modelo basicamente é muito parecido com este tipo de alças, ou seja, assim para o ombro inteiro, mas eu quero fazer assim umas alças mais finas, então estou aqui a decrescer aqui neste sentido para fazer uma espécie mais copa, vá. Estou a experimentar. Eu estava aqui com alguns problemas porque estava a desmanchar, e depois haviam algumas contas que não batiam certo, e eu estava-me a zangar. E eu decidi, vou desmanchar tudo. Fica assim, desmancho tudo. E desmanchei, porque também não tinha assim tanto feito, não é? E assim também me poupei chatices. Por isso, eu desmanchei tudo e já estou mais atentada do que estava da outra vez. E estou a gostar como está a ficar. Estou assim com algumas dúvidas se aquilo que eu quero fazer vai resultar. Vamos ver. E sim, é ver, é esperar para ver e ver se consigo pôr isto a bombar. Depois tenho aqui o livro Rendas, da Maria José Roxo, Rendas por Música. Ainda não li, fui buscá-lo à biblioteca no outro dia, porque a Adriana e a Marta do podcast Entre Copos e Malhas falaram disso num dos podcasts delas, e eu fiquei bastante curiosa. Muitas das coisas que estão aqui não é o meu estilo, mas eu gostava de ler a introdução que eu não li, e mais para conhecimento meu, embora tenha aqui por exemplo, tenho aqui um vestido de noite bastante engraçado. Eu só fiquei bastante curiosa quando ouvi o podcast. Não é que eu vá fazer alguma coisa, mas fiquei ali com o bichinho. E depois vi que estava na biblioteca. E então decidi, ora, vou lá, peço emprestado,
E assim mata aqui a curiosidade e depois devolve. Por isso, para quem for do Porto e encomendar as coisas na Biblioteca Almeida Garrett, pronto, só para saber que está lá. E eu vou ver se leio no domingo ou na segunda, para, por exemplo, na terça, se calhar, devolver, já que provavelmente não vou fazer nada, só estou curiosa. É este, finalmente, estava aqui a passar todas. Este é super giro, super bonito, gosto bastante. Pronto. Só queria mostrar isto, porque gosto bastante do podcast, porque há sempre coisas diferentes que eu não conheço e é sempre interessante, porque às vezes estou mais no meu mundo, não é? E já que estou aqui a partilhar, quando fui à biblioteca, passei pelo Centro Comercial Miguel Bombardo. Eu às vezes passo lá só porque aquilo é giro e tal, e às vezes tem coisas a acontecer. E tinha um mercado Poirot, e vou só mostrar aquilo que eu comprei. Muito sinceramente, eu às vezes fico bués a pensar, será que eu vou gastar dinheiro numa coisa que eu não preciso? Porque eu, a maior parte das vezes, primeiro, não tenho assim uma casa muito grande, ou seja, tudo o que entra tem de ter um sítio. Pronto, então isso logo limita as minhas compras. Para além disso, a maior parte das vezes até sou bastante consciente das minhas compras, e então fico sempre, será que vou gastar dinheiro nisto? É que não vou utilizar nada desta porcaria, isto não é preciso para nada, blá 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 blá, pronto. Mas no mercado Poirot estavam lá vários artistas, e embora eu normalmente não uso stickers, não uso autocolantes, nem, pronto, não uso, eu achei que de certa forma queria apoiar, e então apoiei e comprei coisas. Primeiro comprei esta ilustração, porque acho-a super gira. Eu não sei se vou ficar para mim ou se vou oferecer, se calhar no Natal, a alguém. Ou mesmo para as agulhas secretas, que eu gosto de participar, porque eu acho isto espetacular. Mas não sei se vou ficar para mim ou... Isto também parece algo fixe para oferecer. Eu ponho todas as artistas, neste caso são todas as artistas, ponho-as todas nas notas do episódio. Depois tenho aqui um conjunto de stickers, outro conjunto, estes são de moods, super fofo, são todos muito bonitos. E depois este também. Não é que eu não escreva bastante nos meus cadernos, mas eu normalmente não ponho nada dessas coisas. Mas vou começar a pôr. E depois, se calhar, posso oferecer a alguém também, porque acho que as pessoas são capazes de gostar disto, se tiverem este tipo de estilo. Ok, e por último, em termos de coisas de fazer, eu... esta semana comecei a fazer um caderno. Ainda está um bocado... Eu depois também, nem ontem, nem hoje peguei nisso. Mas já tenho cortado o bloco de folhas. Já tenho cortado... isto não se chama cartolina, mas diria cartão prensado, se calhar. Tinha estas coisas... Isto é papel manteigueiro. E o cartão já tinha há algum tempo em casa dos meus pais, e pedi à minha mãe para trazer, porque eu já fiz alguns cadernos e já há uns anos atrás tenho lá alguns cadernos e também tenho material. Pronto, então isto custou-me zero, porque já tinha tudo, e é sempre fixe gastar as coisas que temos, porque eu ainda tenho muitos materiais em casa dos meus pais. Depois, queria bordar alguma coisa, mas estava a decidir o que é que eu havia de bordar na capa. Primeiro, decidi usar um tecido assim, de tie-dye. Eu comprei a uma moça
e eu depois nem cheguei a partilhar, acho que foi o ano passado. Eu queria comprar uma vela e depois eu fui lá e ela não tinha as velas, mas ela estava a vender basicamente tudo porque ela ia mudar de país. E depois ela mostrou-me 2 tecidos que ela tinha pintado e pronto, eu trouxe. E então eu já cortei as capas de tecido. Isto era uma delas. Um é mais escuro e o outro é mais claro. E eu gostei disto, só que pronto, deitou alguma tinta, por isso eu até achei que era fixe como caderno. Ainda não tratei com vinagre, se calhar depois, se eu precisar disto para alguma coisa de roupa, se calhar vou tratar com vinagre. E como eu estava a dizer, eu queria bordar alguma coisa. Primeiro pensei em umas flores, etc, mas depois pensei fazer uma citação. Eu gosto muito de Fernando Pessoa e particularmente do heterónimo Álvaro de Campos. E depois fiz isto. Basicamente eu queria assim alguma coisa bonito e então estive aqui a desenhar. E eu já tinha feito outras provas, já tinha escrito, já tinha feito assim umas cenas no computador, mas depois isto fiz à mão. E eu não reparei que, ou seja, eu basicamente pus os meus M's com 2 patas, não é? Isso foi de propósito, mas aqui tinha 2. E não, só pode ter uma, não é? Felizmente, as pessoas avisaram-me no Instagram, ainda bem que eu partilhei, porque eu mostrei ao meu namorado e ele nem reparou. Pronto, e eu também estava na minha cena e eu continuei a avançar e já estava demasiado dentro do projeto para reparar. Ainda bem, mas isto depois causou aqui uma discussão toda aqui em casa de se calhar eu precisava de pôr aqui uma pata aqui para cima para perceber mesmo que é um M. Ok, pronto. E então não avancei mais que isso porque depois também estive a mexer no tricô, mas eu já tinha até passado para o tecido, ainda bem que eu não comecei a bordar. Mas basicamente aqui, esta pata para cima, aqui acho que assim nota-se certeza que é um M e sim, acho que fica melhor. Eu depois estive a ver fontes na net e realmente todas têm aquela patinha para cima quando são M's, mas encurtados, pronto, não são com as 3, e eu mesmo a escrever só escrevo com 2, mas tenho sempre também a patinha para cima, mas como eu escrevo mais menos assim à escola primária, vá. Pronto, portanto, tenho de mudar isto, vou mudar, e o L no possível também está muito ali agarrado, também não estou a gostar, e vou pôr um bocadinho mais para a direita. Não está mal, não está mal. Estou entusiasmada porque já há muito tempo não fazia cadernos e depois deu-me na telha fazer um caderno, porque também tenho um caderno que eu ando a gastar e que está para ser usado e tenho os materiais todos e pronto, foi fixe porque está a ser fixe, na verdade, porque há muito tempo não fazia algo deste género. E sim, combinar vários interesses no meio é sempre engraçado. E agora, por último, quero falar dos meus livros, porque eu não tive o episódio de há 2 semanas, já estava a ficar longo, eu não queria fazê-lo ainda mais longo, por isso vou falar dos livros que eu li desde o último podcast que eu falei sobre livros, ok? E vou falar mais ou menos o que eu achei. Como sempre, isto não são coisas assim muito... não são reviews muito... descritivas nem nada, é mais eu gostei, não gostei, e pronto. Vamos lá começar. Então, o primeiro foi O Pecado de Porto Negro, de Norberto Moraes.
Gostei bastante. É uma história, não diria que é complexa, mas há muita coisa a acontecer e eu acho sempre engraçado aquelas histórias em que as pessoas têm o que merecem, de certa forma, e as coisas desenvolvem-se de uma forma muito fixe. Gostei bastante, não conhecia o escritor e depois numa troca de Trade Stories já tinha aqui este livro para aí há 2 ou 3 meses e gostei. Li o The Gravity of Us, de Phil Stamper. É um livro sobre um rapaz que... São 2 rapazes, um deles já fazia parte do programa, era filho de uma pessoa que já fazia programa da NASA e depois é outro em que ele é filho de uma pessoa que vai para o programa da NASA. É um romance entre eles os dois. Não gostei assim muito porque não senti assim muita química entre os personagens. Eu acho que se calhar não era a pessoa... Não era a idade indicada, porque achei um bocado mais infantil e se calhar uma pessoa mais jovem se calhar ia gostar mais. Se calhar eu no secundário ia gostar mais desta história. O Without Merit, que em português é a Ilusão de Merit, de Colleen Hoover. Gostei bastante. Os livros da Colleen Hoover acabam por ter mais ou menos o mesmo... São sempre todos diferentes, mas basicamente têm assim uma intuação parecida, não sei explicar de outra forma. Mas gostei bastante deste. É sobre uma rapariga que está numa casa e eles vivem todos numa casa que antigamente era uma igreja. Pronto. Não é assim muito... é importante para a história, mas acho que é uma coisa engraçada da história. O Instant Karma, da Marissa Mayer, é um livro sobre um rapaz e uma rapariga, e a rapariga começa a trabalhar como voluntária num centro de proteção de animais marinhos, e ele já trabalha lá e eles já são colegas de escola e começam-se a conhecer mais. Eu achei interessante e eu já conheço o trabalho da Marissa Mayer e gosto bastante porque ela foi... ela escreveu Cinder, que é uma espécie de Cinderela, mas completamente diferente. Não sei explicar, pronto. E ela, basicamente, nesses outros livros, ela fala sobre... ela faz um twist em muitas personagens da Disney, pronto, de princesas da Disney, pronto, e acho isso interessante. E também este livro do Instant Karma também puxa bastante para a leitura. O Tokyo Killer, de Barry Eisler, foi fixe porque pareceu mesmo que estávamos no Japão, em Tóquio, e é uma história mais ou menos... Não tem assim muito que se lhe diga, mas o que é fixe mesmo é parecer que estamos mesmo no Japão e estamos a andar com a personagem. Está tudo muito... Está tudo a conduzir para esse... Basicamente, o escritor vê-se que fez isso de propósito e parece que nós estamos a caminhar com o personagem. O One Last Stop, de Casey McKinston. Eu já tinha este livro, eu comprei em pré-venda. Isto é uma história de uma rapariga que foi para Nova York porque ela não se sentia integrada em lado nenhum e depois ela conheceu uma rapariga no comboio e elas, pronto, eventualmente elas apaixonam-se. O que eu gostei muito neste livro é que ela vive com... colegas de casa, pronto, ela não vive sozinha e existe ali uma interação brutal entre todos os colegas de casa e eu achei isso espetacular. Para além disso,
Isto tem aqui um componente, e eu acho que é importante salientar, tem um componente de ficção, não é ficção que eu quero dizer, de sobrenatural, porque a rapariga a quem ela se apaixona, e elas apaixonam-se as duas, são ela está mais ou menos presa ao comboio. E eu não estava nada à espera disso, estava à espera que fosse 100% real, pronto, não tivesse nenhum componente fantástico, e isso porque eu não estava à espera, porque eu já tinha lido o Red, White, Royal Blue dela e eu adorei, pronto, adorei mesmo. E este tinha assim um tom de fantástico, mas o que me... acho que, como eu não estava à espera, depois estragou um bocadinho a história para mim, porque tinha o componente fantástico. No entanto, eu acho que faz sentido. Porquê? Porque ela quer, de certa forma, mostrar que antigamente as coisas eram muito diferentes, que agora as coisas estão a evoluir num sentido positivo, embora ainda não seja aquilo que devia ser, mas já está num ponto muito melhor, e é basicamente, eu acho que é a forma de ela mostrar um bocadinho da história e de como as coisas evoluíram em termos de LGBT+. Mas pronto, eu acho que por eu ter expectativas diferentes, estragou um bocadinho o livro, porque eu estava à espera que não tivesse nada de fantástico, e depois de repente uma cena de fantástico, e eu, isto está estranho, isto não devia ser assim, porque eu de certa forma pus o livro um bocadinho com o outro, ou seja, juntei os dois, e se calhar não devia ter feito. Pronto. Passando, li o Confesso, de Colleen Hoover. Este gostei bastante. Adorei que a história fez uma espécie de círculo, e eu gosto muito quando as histórias fazem isso. Basicamente começa num ponto e, de certa forma, tudo se fechou naquele mundo e acaba no mesmo ponto onde começou. Eu gosto disso nas histórias. Li O Quarto, de Emma Donoghue, não sei como é que se diz. Isto já é um filme, e eu depois vi o filme logo a seguir, e o livro é muito melhor. Quantas vezes é que uma pessoa não diz isso? Mas o livro é mesmo impressionante, porque fala muito da perspectiva do menino. Para quem não conhece, o livro fala de um rapaz que viveu sempre num quarto, porque a mãe está neste momento num quarto, eles estão os dois aprisionados, e eu achei mesmo mágico que ela conseguiu pôr as coisas todas como coisas normais para ele, e ele nem achou esquisito, ele não achou esquisito as coisas serem de forma diferentes como deviam ser. Ela pôs tudo como se aquilo fizesse sentido na vida do rapaz. Pronto, gostei bastante. O outro é Isto Acaba Aqui, de Colleen Hoover. Li montes de Colleen Hoover. Basicamente eu fui à biblioteca e depois... fui ao site da biblioteca, porque agora não dá para ir, e cheguei lá e escolhi as coisas do Colleen Hoover que eu não tinha lido. Gostei também bastante deste. Este tem coisas... É impossível não ficar zangada a meio do livro e perceber, mas ao mesmo tempo ficar zangada. Fala sobre violência doméstica, recomendo. Mas é ali difícil de... Pronto, é difícil de ler. O outro é O Clube da Jane Austen, de Natalie Jenner. Eu não... Gostei deste livro, mas gostei mais da parte final, na verdade. E eu acho que perdeu um pouco porque
tenho alguns livros da Jane Austen para ler e eu acho que se eu fosse super fã, acho que iria gostar mais deste livro. E é isso. E por último, li o Signor Ridini, de Ellen White. Este livro está a ter imensa polémica, eu não percebo muito bem porquê, de pessoas a ameaçar de morte a escritora e de dizerem que o livro não é feminista e etc. Bem, eu não percebo muito bem a razão. É um romance mais pós-erótico. Sinceramente, montes de coisas que eu... Mesmo o One Last Stop e outro tipo de livros... no fundo, está a haver muita polémica sobre este livro e eu não entendo. Acho que ela fala aqui de temas importantes e uma coisa que ela fala, que eu não vejo isso acontecer em muitos sítios, é que a mulher retrata a dizer que a mulher é feia e depois vê-se o homem a não querer saber, a achar que ela é bela e bonita, e realmente isso é o que acontece no amor normal, ou seja, por muitas imperfeições que nós tenhamos, acabamos por, e que os outros tenham, acabamos por, na mesma, apaixonarmos por essas pessoas. Pronto, não sei, não entendo muito bem as coisas. Compararam isto com 50 Shades of Grey. Ok, é verdade, eu não li o livro porque não tinha assim muito interesse em ler, mas não sei, pareceu-me muito normal. Pronto, não pareceu nada do outro mundo. Não é o melhor livro literário, mas acho que tem uma história interessante e recomendo. Por acaso, para quem gosta de ouvir podcasts, há um podcast que eu gosto muito que se chama Entre Escritores, da Célia Correia Loureiro. Não sei se já falei dela, mas gosto muito desta escritora. E ela falou num episódio sobre este livro. E pronto, e por hoje é tudo. Já falei montes. Vamos ver se isto ficou alguma coisa de jeito para editar. Com esta nova máquina. Muito obrigada por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Tchau!